Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Desta feita, vamos estudar neste dia a lição de número 5, que tem como tema Dons de Elocução. Graças a Deus, já louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, e desde já aproveitar e pedir para você compartilhar esse link, dar o seu like, e com certeza você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus. Mas, como dissemos, lição de número 5, de 2 de maio de 2021, lição que tem como tema dons de elocução. Só trazendo aqui a lembrança de que neste trimestre, e especificamente nestas últimas 3 lições, nós estamos vendo aquele quadro daquelas categorias de dons, que traz os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução, que é o objeto desta lição bíblica deste dia. Os dons de elocução estão classificados em profecia, variedades de línguas e interpretação das línguas. O nosso texto áureo nos diz assim: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. A nossa leitura bíblica em classe, que é o texto base da nossa lição deste dia, está escrita em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículo 10 ao versículo número 12, e ainda o capítulo 14, versículo 26 ao versículo de número 32. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Graças a Deus, exposta a leitura bíblica, texto base da nossa lição de hoje, um tema bastante interessante dentro do que está proposto na lição bíblica desse trimestre. Só ainda lembrando para aqueles que não perceberam, esta lição ela foi publicada há 7 anos atrás, exatamente. É a lição do segundo trimestre de 2014. Na verdade, houve apenas uma alteração de datas, tendo em vista a necessidade deste tema tão importante para os dias atuais. O objetivo geral dessa lição é apresentar os dons de elocução. E os objetivos específicos, aqueles que devem ser alcançados ao final de cada tópico, são expor biblicamente o dom de profecia,
explicar o dom de variedade de línguas, examinar o dom de interpretação das línguas. Muito bem. A nossa introdução nos diz que a lição dessa semana, ela se concentra naquela classificação, como eu já disse anteriormente, nestes 3 dons que são classificados como os dons de elocução. São a profecia, a variedade de línguas e interpretação das línguas. Então, nós veremos em cada tópico um desses dons que estão classificados exatamente nessa ordem. Então, o tópico de número 1 traz como tema dom de profecia. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E o que é o dom de profecia? O autor da lição já traz aqui que, de acordo com Stanley Horton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo em língua conhecida para o que fala e também para quem ouve, com o objetivo de edificar, exortar e consolar a pessoa que vai receber a mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois esta não é a finalidade da profecia. Ele traz aqui inicialmente o conceito de Stanley Horton, dizendo o que é profecia, e logo em seguida o autor da lição já traz um exemplo do que não é profecia. Apesar de o apóstolo Paulo, ele nos ensina a não desprezar, a não sufocar as profecias na igreja local, a Bíblia também orienta para que nós examinemos tudo e devemos julgar e discernir pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Bom, neste primeiro subtópico aqui, nós temos aí o que é o dom de profecia, né, que é diferente de ser profeta, é um dom de profecia, é o dom de profecia. E ele já traz um exemplo do que não é profecia. Ele diz que desejar uma bênção para outra pessoa, como é costumeiro, às vezes nós desejamos algo de bom para a pessoa e a pessoa às vezes fica meio assustada e aí você diz, não, receba que é profecia, é de Deus, e a pessoa automaticamente, dependendo do grau de conhecimento, sabe-se lá como vai entender esta chamada profecia, né, que alguém falou, dizer coisas boas, abençoar alguém. Isso não é profecia. Muito bem. Qual é a relevância do dom de profecia? Veja, o dom de profecia é tão importante para a igreja que Paulo, ele orientou, ele ensinou, ele instigou os irmãos a buscar, né, a procurar também, claro, os melhores dons e, consequentemente, o dom de profecia. Na verdade, ele, certa vez, ele disse que gostaria que todos profetizassem. Paulo sabia exatamente a importância da profecia para a igreja e para os crentes como um todo. Logo, os crentes de Corinto, eles deveriam ter essa consciência, e por isso a lição para os nossos dias, né, tirada desse texto bíblico, porque já vimos em outras lições em que vivemos em tempos difíceis e que Jesus já orientava sobre o surgimento de falsos profetas. E se eles são falsos, logicamente porque trazem mensagens falsas, mensagens enganadoras, mensagens muitas vezes que as pessoas estão esperando ou que as pessoas querem ouvir
e nem sempre aquilo que a pessoa precisa ouvir. Então, nós vimos também em uma das lições a origem das manifestações espirituais. Logo, a profecia, ela também pode advir dessas três fontes diferentes: Deus, homem e do diabo. Ou seja, é possível haver a profecia, e essa profecia pode de fato ter origem divina, biblicamente, de acordo com o que nós estamos estudando. Esta profecia pode ser fruto da imaginação humana, daquele que acha ou se diz estar profetizando, ou do diabo, com o intuito de prejudicar, com o intuito de trazer prejuízo espiritual para a pessoa e, consequentemente, para a igreja do Senhor. E não é difícil, voltando ao que nós dissemos anteriormente, alguém no dia a dia, numa conversa com um irmão da igreja, simplesmente diz: deixa eu profetizar para você. E de repente fala algo que aquela pessoa queria ouvir. Bom, isto não é profecia. A profecia, ela é muito importante para a igreja do Senhor. Porém, a profecia dessas três origens, dessas três fontes, somente quando vem de Deus, quando vem do homem ou quando vem do diabo, logicamente, que não podemos nem sequer classificar como profecia, senão uma falsa profecia. E, obviamente, como diz aqui o autor da lição, está predito na própria palavra de Deus, por Jesus, que os falsos profetas, ele até vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aí seguem-se todos os comentários, os exemplos que se tem desses lobos vestidos de ovelha, que têm trazido grande prejuízo para as pessoas, levando muitos irmãos à ruína, não somente espiritual, inclusive ruínas materiais. Propósitos da profecia. Nós aprendemos na Bíblia que existem três propósitos específicos na profecia: edificar, exortar e consolar. Inicialmente, nós podemos julgar a profecia conhecendo esses três propósitos, conhecendo a palavra de Deus e, logicamente, conhecendo aqui estes propósitos específicos do dom de profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. A questão é, quando ele fala aqui sobre propósito da profecia, automaticamente o autor da lição, ele também traz o que não são propósitos da profecia, que ele traz aqui como exemplo líderes de igreja permitindo que o rebanho, que a igreja seja conduzida, guiada por supostos profetas. A igreja de Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras. A igreja de Cristo é conduzida de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática. E jamais por profecia ou por profeta. Ao mesmo tempo, tem pessoas, líderes, que não tomam qualquer decisão sem antes consultar um profeta, sem antes consultar uma profetisa. E o pior, aquilo que eu já disse anteriormente, estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que realmente o Senhor quer falar. Este deve ser o nosso maior cuidado em relação às profecias, porque o profeta, ele é aquele que fala em lugar de outrem. E aqui nós podemos deixar claro que alguém que está profetizando é alguém que recebe uma mensagem de Deus e repassa e transmite para a pessoa a quem Deus quer falar. Geralmente, a profecia, ela é direcionada, ela é pessoal. É diferente, por exemplo, do dom
da sabedoria, não é? É diferente também do dom do conhecimento, completamente distinto, porque a profecia, ela vem específica, alguém fala aquilo que Deus coloca na sua mente e na sua boca para falar para alguém de forma específica. Tópico de número 2, variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 10. O que é dom de variedades de línguas? Mais uma vez, aqui ele traz o exemplo, o conceito do teólogo pentecostal Thomas Hoover. Ele diz que o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Já de acordo com Stanley Horton, alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar, ele diz aqui, esses dons são os de menos importância, veja, e não é, na verdade, Paulo ele fez essa classificação de dons, mas ele não fez uma classificação por grau de importância, do maior para o menor ou do menor para o maior, de forma nenhuma. Paulo apenas cita, né? Ele informa aqui, ele traz essa lista de dons espirituais, porém, ele não traz nenhum grau de importância entre um e outro. Porém, o dom de variedade de línguas, como dito, é a habilidade de falar a língua que o próprio falante não entende, apenas para fins de louvor e adoração a Deus, né, de acordo com o que Deus ele permite, aleluia, e recebe essa adoração, ou até transmissão de uma mensagem divina, e para tanto será necessário o próximo dom, que nós vamos ver, que é o dom de interpretação das línguas. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação, né, da vida espiritual do próprio crente que fala. As línguas, ao contrário da profecia, elas não edificam ou exortam a igreja. À medida que o servo de Deus ele fala em línguas estranhas, ele vai sendo edificado, pois o Espírito Santo o toca diretamente. Então, aquele que está falando em línguas estranhas, ele edifica somente a si próprio, como nós já vimos nas lições anteriores. Ao mesmo tempo, a atualidade do dom que o autor traz aqui no subtópico número 3, diz justamente aqui ao combate aos sensacionalistas, aqueles que dizem que as manifestações dos dons espirituais já cessaram, foram apenas lá privilégio da igreja primitiva. E nós não concordamos, tanto é que nos dias de hoje Jesus tem batizado com o Espírito Santo e Jesus também tem dado o dom de variedades de línguas. A promessa do Pentecoste, a promessa lá naquele grande dia, e que ali Jesus batizou, continua e vai continuar até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Então, este fenômeno aqui da variedade de línguas, do falar em língua estranha, continua completamente atual. Agora, se a pessoa não crê, aí realmente fica difícil. Se as pessoas não buscam o batismo com o Espírito Santo, não creem nas manifestações dos dons espirituais, certamente não vai receber este privilégio da parte do Senhor. Tópico número 3, interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 10. Definição do dom. Aqui, mais uma vez, ele traz a interpretação ou a definição de Thomas Hoover.
quando ele diz habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Logicamente, né, quando a gente fala em interpretação, intérprete, tem-se alguém falando em uma língua diferente, uma língua estrangeira, e alguém que conhece, interpreta. Todavia, já no caso da interpretação de línguas como dom espiritual, né, e vimos no tópico anterior, Deus, ele usa alguém, ele dá o dom de falar em línguas estranhas, e este que fala línguas estranhas, ele vai depender daquele que interpreta. Se não houver interpretação, estas línguas estranhas, elas servem apenas para edificar o que aquele que está falando. Todavia, quando há interpretação, automaticamente esta manifestação espiritual, ou as duas manifestações dos dois dons, de falar em língua estranha e de interpretar essas línguas estranhas, elas possuem status, podemos equiparar à profecia, e aí sim a igreja também é edificada, consolada e exortada. Mas Paulo adverte: se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Não é muito difícil nós vermos pessoas na igreja que oram em línguas estranhas e oram na maior altura, né? Depois outro e depois outro. Bom, Paulo disse que se não houver intérprete, esta pessoa deve falar, deve orar apenas consigo mesmo e com Deus, pois deve haver intérprete. Se não há intérprete, não haverá uma edificação coletiva. A diferença entre dom de interpretação e o de profecia é o subtópico número 2, é uma pergunta. Ora, embora haja semelhança, como nós já dissemos, os dons são distintos. O dom de interpretação de línguas depende de uma pessoa que, também capacitada pelo Espírito Santo, vai falar e o outro vai interpretar. Nós citamos o exemplo agora há pouco de uma língua estrangeira. Veja, nesta língua estrangeira que é interpretada, o intérprete, ele estuda e aprende aquela língua estrangeira. É diferente destes dons aqui, desta interpretação de línguas. Aquele que está falando, ele não sabe o que está falando. Aquele que vai interpretar, ele não conhece esta língua, ele não sabe interpretar, ele nunca estudou a interpretação dessas línguas. Mais uma vez, repito, é o dom sobrenatural que vai fazer com que esse intérprete traduza o que ele está ouvindo em uma língua estranha e vai informar para a igreja em uma língua, como ele disse aqui, no vernáculo, no próprio vernáculo, ou seja, na própria língua conhecida, para que todos, a igreja, aqueles que estão presentes, entendam aquilo que está acontecendo. Ou seja, qual é a diferença principal entre o dom de interpretação de línguas e o de profecia? A profecia, ele não precisa de intérprete. Ele recebe a mensagem de Deus, aquele que tem o dom, na sua própria língua, e na sua própria língua ele transmite. Aqui, a interpretação de línguas depende de alguém que vai falar em uma língua estranha, para que ele também, através de um dom sobrenatural, a interprete. Ele traz exemplo aqui de Estevão Ângelo. Ele definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom, para simplificar aquilo que nós dissemos. Glória a Deus. Repetindo, as línguas estranhas, quando elas são interpretadas, elas se equivalem
a profecia. Mais do que nunca, nós trouxemos, né, vemos nestes últimos dias, principalmente quando se fala aqui de profecia, a necessidade que se tem de julgar a profecia, porque mesmo a profecia, ela aparecendo, que preenche os requisitos da profecia, os propósitos da profecia de edificar, exortar e consolar a igreja, mesmo assim, elas podem ter origem simplesmente da imaginação humana, da cabeça de quem está profetizando. É lógico que essa pessoa não vai profetizar o que é ruim, não é? Aparentemente. Então, ela fala aquilo que é da sua mente, aquilo que é bom, e muitas vezes é profetizado aquilo que todo mundo já sabe. E as pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm o Espírito de Deus, percebem que aquela profecia é algo genérico, é algo que certamente vai encontrar alguém naquela situação, né? Eu trago aqui um exemplo, alguém que esteja pregando e de repente, eu sinto aqui, Deus me falou que aqui tem muitas pessoas, tem umas pessoas que têm dor de cabeça, que sofrem com dor de cabeça. Ora, infelizmente, nos dias de hoje, com estresse, com toda essa questão da pandemia, é fácil encontrar alguém com dor de cabeça. Outra situação, por exemplo, tem mulheres aqui que está com problema aí no seu útero, sei lá. Ora, é também algo tão comum se encontrar. Mas quando Deus fala, quando Deus usa de fato o profeta, ele não somente profetiza de forma genérica, seja lá quem for, ou talvez querendo encontrar alguém que levante a mão. Não, se Deus permitir, ele pode até apontar e dizer, você vem aqui, que o Senhor manda lhe dizer assim, assim e assim. Veja, para nós já entrarmos aqui para a nossa conclusão, Paulo, ele era grato a Deus por falar em língua estranha mais do que todo mundo. Na igreja, porém, ele diz que preferia falar 5 palavras com seu entendimento, a fim de que pudesse ser entendido, ou a fim de que ele também pudesse ensinar as pessoas. Porque é melhor falar pouco e ser entendido do que falar o culto todo ou a pregação toda, como eu disse aqui em uma das lições. A pessoa prega, metade da pregação é língua estranha, ou seja, a pessoa só entendeu metade do que o pregador falou. Mas Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras numa língua que eu seja entendido, a ter que falar 10.000 palavras em línguas estranhas e ninguém nada entender. Então, para nós concluirmos a nossa lição do dia de hoje, nós vemos aqui que, embora muitas pessoas elas aceitem, ou melhor, não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, aquele que nós classificamos como cessacionistas, Deus ele continua abençoando os crentes com suas dádivas. E nós não podemos de forma nenhuma desprezar o dom de profecia, de falar línguas estranhas e de interpretá-las. Nós devemos tão somente pedir, nós devemos tão somente fazer de acordo com a palavra de Deus. Não somente estes 3 dons dessa categoria, mas também os dons de revelação, mas também os dons de poder. Glória a Deus. Quero fazer uma oração por você que nos assiste. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui transmitindo a tua palavra, que o Senhor continue nos ajudando, abençoando e guardando cada um daqueles, Senhor, que assistirá este vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilhe, dê aí o seu like, divulgue a palavra de Deus e também se inscreva no nosso canal. Que o Senhor continue abençoando e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a todos
em nome de Jesus.